Aqui quem fala é a Ju Ferraro, eu sou praticante e professora de Ashtanga Yoga. Estou aqui para responder algumas perguntas que os alunos têm feito para mim sobre o Ashtanga Yoga e sobre o Yoga em geral. Eu vou responder de acordo com o que eu estudei até agora e aceito aí sugestões, quem tiver coisas a acrescentar pode comentar aqui embaixo no vídeo. Hoje eu vou responder as perguntas da Maria Inês. Ela perguntou primeiro para mim assim: quais são os tipos de yoga que existem, tirando esses modernos, tipo Hot Yoga, Power Yoga, Beer Yoga, etc e tal. Os tipos de yoga existem 8. E o Hatha Yoga é um deles. O que é o Hatha Yoga? O yoga que trabalha com as posturas físicas e a respiração. Esse é o Hatha Yoga, o mais conhecido. Um outro deles é Raja Yoga, que está ligado com a meditação e práticas de controle mental, ou seja, meditação, ou se concentrar em um único objeto por um longo período de tempo. Isso é Raja Yoga. Bhakti Yoga é o yoga devocional. Por exemplo, quando a gente canta mantras em grupo, isso chama Bhakti Yoga. Você está cantando, louvando algum deus, alguma deusa, alguma deidade. Esse é o Bhakti. Karma Yoga é o yoga da ação. O Karma Yoga é um dos primeiros tipos de yoga que surgiu. Ele está escrito no Bhagavad Gita, que é um dos episódios dos Vedas. Está dentro dos livros dos Vedas, que são os primeiros e mais antigos livros indianos que tratam um pouco sobre tudo: cultura, filosofia, medicina, saúde. Então, dentro dos Vedas, um dos livros é o Bhagavad Gita. Dentro do Bhagavad Gita se fala sobre Karma Yoga. Quem nunca leu o Bhagavad Gita, só passando aqui por cima para vocês compreenderem, o Bhagavad Gita é a história de uma batalha que se chama Mahabharata. Espero que eu esteja falando corretamente o sânscrito, me perdoe aí, se não, estou fazendo o meu melhor. Esta batalha acontece dentro da mesma família. São dois irmãos que acabam brigando dentro da mesma família, e essa é conhecida como a maior batalha de todos os tempos. O guerreiro, o personagem principal da história, se chama Arjuna. Arjuna, ele vai comandar o exército da família do pai dele contra o exército do tio dele e os primos. No começo da batalha, antes de realmente eles começarem a batalhar, Arjuna está no seu carro comandado por um cavalo e o cavalheiro. Eles têm uma conversa, porque Arjuna entra em conflito sobre se ele deveria fazer essa guerra ou não com o tio dele, porque ele começa a se lembrar de quando ele era criança e as famílias eram unidas e ele foi criado junto com os primos dele e o tio. Bate uma insegurança, uma dúvida: será que realmente nós vamos lutar essa batalha dentro da nossa família? Como eu vou conseguir ferir os membros da minha família? Basicamente o livro está em volta dessa conversa. No final, eles guerreiam. E principalmente o que eles falam nessa conversa são os ensinamentos do Karma Yoga. Fazer o que tem que ser feito sem esperar nada em troca. É só o momento de dar algo, de fazer, de praticar um bom ato em benefício do todo. É muito, 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 muito importante ler esse livro para quem quer se aprofundar. Então procurem aí o Bhagavad Gita, leiam. Outro tipo de yoga é Dhyana Yoga, que é também meditação, visualizações, contemplações. Outro tipo é o estudo das escrituras sagradas. Isso também é um tipo de yoga. O Kriya Yoga, que está ligado com as posturas físicas e também mantras e meditação. Existe Kundalini Yoga, que está ligado mais no fluxo energético, é uma prática mais sutil. Como eu falei também no outro vídeo sobre as posturas em pé, expliquei um pouco, Kundalini Yoga trabalha na filosofia de que existe uma energia que passa por toda a nossa coluna vertebral, desde o cóccix até o topo da cabeça, e que influencia todo o funcionamento do nosso corpo, físico, energético, mental e espiritual. Essa energia se chama Kundalini, porém ela não está totalmente sendo usada 100% como ela deveria. Nós precisamos realizar práticas
de meditação, práticas físicas, de visualização, de cantos e várias técnicas que se usam no Kundalini para despertar essa energia que está dormente. Essa é a Kundalini. Existem também outras, porém essas são as principais. Dentro do Hatha Yoga existe algumas outras facetas. O Hatha Yoga que a gente conhece é como se fosse o yoga mais tradicional, o que está baseado no primeiro livro que se escreveu sobre as posturas físicas, que tem uma variedade de posturas físicas, técnicas de respiração e técnicas de purificação yogis. É o Hatha Yoga Pradipika. Esse é o primeiro livro. As práticas que são feitas baseadas neste livro são o Hatha Yoga tradicional. Depois surgiram outros tipos dentro do Hatha Yoga. Dentro desse Hatha Yoga existem várias formas de você conectar os asanas, de você trabalhar o alinhamento físico, e aí vão surgindo essas outras vertentes. As que eu mais conheço tradicionalmente são o Iyengar Yoga, que está mais baseado no alinhamento super com ajuda de elementos, por exemplo, bloco, cinto, manta, parede, para deixar o corpo mais alinhado possível. O Ashtanga Yoga, que é uma prática mais dinâmica, como é o que a gente está fazendo aqui nesse canal. Existe várias vertentes e várias escolas de Hatha Yoga, né? Tem o mestre, o Desikachar, tem outro que é o Satyananda, e etc e tal. Dentro, cada mestre pode ter tido a sua versão de como deveria ser a prática. E aí vem uma outra pergunta da Maria Inês, que é: por que tem essas diferenças entre as práticas? O que eu escutei de uma professora de yoga da Caxemira, a Mariette, no festival de yoga, foi bem interessante e eu acredito que deve ter sido por isso. Bom, em primeiro lugar, que acredita, a Índia é gigantesca, né? Mais gigante possível, brincadeira, maior acho que é só a Rússia e a China. Mas enfim, a Índia é gigantesca. Todos os mestres que moravam lá não moravam todos no mesmo lugar, na mesma montanha. Naquela época não tinha internet, cada um tava lá no seu processo. Ela conta, né, que eu achei muito interessante, deve ter sido mesmo isso que aconteceu, uma experimentação do próprio praticante com o corpo dele, observando com bastante atenção as sensações e observando que cada postura, cada técnica, cada movimento, qual a sensação que aquilo gerava no corpo dele. A partir daí, foram criadas técnicas, acho que existem mais tantas técnicas quanto existem mestres diferentes aí no mundo. Inclusive, hoje em dia já existem criadores de métodos que nem são indianos, né? São pessoas que estudam, que praticam e que observam dentro de si os efeitos de uma determinada sequência de posturas, junto com uma determinada forma de respirar, junto com a ativação de outros aspectos, junto com algum tipo de visualização, pensamento, as combinações são infinitas, para falar a verdade. Por que existem tantas técnicas? Porque existem tantos seres humanos, todos diferentes e especiais, e todos podem experienciar e ter uma interpretação que não necessariamente é certa ou errada, é só diferente. Por isso é muito legal o yoga. Se você sempre vai achar uma prática que vai ser mais parecida com o que você precisa, que tem mais a ver com você, basta você procurar. Era um ensinamento oral. Sim, era um ensinamento oral, antes de ser escrito. Principalmente antes dessas coisas serem escritas, eram faladas. Só algumas pessoas eram selecionadas para estudar com os mestres, e os mestres iriam passar o conhecimento para essas pessoas, que dentro da história da Índia são pessoas que são de uma determinada casta, que já nasceram para estudar filosofia, para estudar espiritualidade, para passar conhecimento à frente. Há muitos, quando imagina, mais de 3.000 anos atrás, não eram todas as pessoas que sabiam ler. Quando foram escritos esses livros, não eram todos que sabiam ler, nem na Índia e nem pelo mundo, em nenhum lugar do mundo. Por isso, o ensinamento era fechado. Você tinha que bater na porta do seu guru e pedir pelo amor de Deus para ele te aceitar, e fazer vários testes e passar por várias coisas. E na verdade os gurus ficavam escondidos lá no meio dos Himalaias,
e as pessoas tinham que ir atrás deles porque eles tinham que querer muito, assim, era o desapego da vida de família, dos bens, do conforto, da segurança para ir atrás do seu mestre e aprender com ele. E o ensinamento era passado de mestre para discípulo. Hoje, olha a sorte que a gente tem. Hoje é assim, eu quero aprender yoga, eu entro no YouTube e assisto os vídeos da Ju. Faço perguntas para ela. A Ju faz perguntas para os professores dela. Ou procura na internet, acha nos livros. Os livros estão aí todos. A gente pode entrar na internet e comprar livros de yoga, Hatha Yoga, Pradipika, Yoga Sutras, Bhagavad Gita. Tudo isso você acha hoje, você coloca aí no Google, pode ser entregue na sua casa daqui 2 dias. Imagina, é muita sorte. Que a gente agradece sempre quando a gente vai ou começar a praticar ou quando a gente termina de praticar. A gente agradece muito a essas pessoas que foram atrás do conhecimento, absorveram e continuaram passando pra frente. Muita gratidão, namastê e boas práticas!